Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da Prática Política, mais um espaço trabalhista, esta iniciativa em parceria com o canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube, do companheiro Cristiano Araújo. Quero pedir a você que acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo, deixe a sua mensagem, a sua opinião, também tem uma enquete para que você vote. E se estiver acompanhando depois também aquele comentário que é fundamental, tanto aqui no canal da Prática Política, como também no canal Em Nome da Rosa. Como vai, Cristiano Araújo? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza, viu? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que estão chegando e aqueles que vão assistir depois, seja aqui ou seja lá no canal, né? Hoje nós vamos abordar um tema diferente, né? E como o espaço trabalhista, ele sempre está na vanguarda, perdão, dos grandes temas envolvendo o Brasil, né? Eu, como um gaúcho, né? Vi esse tema sobre os data centers, porque vamos ter um investimento bilionário no Rio Grande do Sul, e o Cláudio colocou aqui, né, na capa, duas cenas diferentes, né, que geram um certo simbolismo do momento do Rio Grande do Sul. Até mais ou menos um ano, nós vivíamos um cenário de uma tragédia, a maior tragédia ambiental que poderíamos ver na história do Brasil, que foram aquelas enchentes que ganharam as páginas, vídeos, até mesmo na imprensa internacional. Então, o cenário era de muita preocupação em relação a como reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, que tivemos, né, mais de 470 municípios que foram atingidos pelas enchentes, inclusive a minha cidade, né? E hoje nós vamos falar de uma cidade que sofreu, pelo menos ali, né, mais de 80% da cidade acabou sendo atingida pelas enchentes. A maioria das pessoas, muito mais do que isso, na verdade, ficou desalojada. E, de novo, a pergunta: como vamos reconstruir essa cidade? E em meio a essa discussão que estava muito candente naquela época, agora estamos falando de um data center em uma cidade que, voltamos a dizer, viveu o trauma de uma enchente que praticamente devastou a cidade, a região também, por que não? E agora estamos a voltas de um tema sobre data centers. E como eu estava dizendo aqui para o Cláudio, esse é um tema que o Rio Grande do Sul ele é só um ponto de partida, porque nós estamos falando de uma política nacional. E eu já quero iniciar, Cláudio, para a gente já abrir o debate logo mais, que para além da polêmica que está rolando aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, Cláudio, hoje um pacto de silêncio nas três esferas da administração pública em relação a esse projeto. E sem contar que não estamos tendo a consulta necessária em relação a esse projeto. Então, temos uma gama de mistérios em relação ao projeto do data center aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho maior proximidade, e uma série de pontos de interrogação que não estão sendo falados nem pela administração, e a empresa também não tem dado muitos comentários, e o que eu posso já antecipar é que há um desconhecimento e muitas desconfianças em relação a esse projeto, e a gente já vai começar daqui a pouco a conversar sobre esse projeto que tem causado uma polêmica aqui no Rio Grande do Sul. Eu peço de novo a inscrição no canal, like no vídeo para quem está acompanhando ao vivo e acompanhando depois também. Fiz algumas telas aqui, pelo menos para introduzir esse assunto, que eu acho que é necessário, né, para a gente ter alguns nomes, e aí o Cristiano vai ao longo do programa nos apontando os desdobramentos dessa iniciativa, uma iniciativa, como disse o Cristiano, que vem num contexto, como nós, ano passado, acompanhamos aqui no canal, e o Brasil todo acompanhou a tragédia ambiental lá no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, há aí a promessa, um projeto já, inclusive com protocolo de intenções e até com expectativa já de construção de uma cidade
de Uhum. data centers, né? Não será somente uma Isso. instalação, mas sim um distrito, isso lá em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós estamos mostrando para vocês aí, neste momento, nessa tela, um pouco do esquema, né, do organograma da empresa que está à frente desse projeto aqui no Brasil, a Scala Data Centers, que é uma empresa sediada aqui no Brasil, mas que pertence, por sua vez, a uma empresa sediada lá na Flórida, nos Estados Unidos, a Digital Bridge, está aí para vocês no esquema. E a Scala Data Center já tem hoje em operação aqui no Brasil pelo menos 10 data centers em funcionamento, aqui em São Paulo mesmo, vários, né? E tem esse projeto que já, de novo, foi assinado o protocolo de intenções com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com a prefeitura de Eldorado do Sul, que prevê aí a construção da Scala AI City, tá? Tá ali a L, mas é AI City, tá? Que é de inteligência artificial. A princípio, um terreno aí de 700 hectares no município de Eldorado do Sul já foi comprado, né? 54. Perdão, aqui está chegando algumas mensagens aqui para mim, só para corrigir aqui. A gente está falando de 700 hectares no município de Eldorado do Sul já comprados, né, para que seja feita a instalação dessa cidade de data centers lá em Eldorado do Sul. A gente está falando de um investimento de 3 bilhões de reais e esse projeto pode chegar aí a um investimento de 300 bilhões de reais, isso se ele for integralmente concluído. Eu te passo a palavra, Cristiano, com esses dados para que a gente possa introduzir esse assunto para o nosso público, para quem está fora do Rio Grande do Sul, um pouco da história desse projeto, porque, como eu falei aqui mais de uma vez nessa minha breve fala, já foi assinado um protocolo de intenções e o projeto já está em andamento, é isso? Então, Cláudio, a gente tá, assim, como eu disse, né, num clima que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Porque, vamos lá, qual é o contexto que surge o projeto aqui no Rio Grande do Sul? O ministro Fernando Haddad, ele esteve nos Estados Unidos, né, para conversar com o pessoal das Big Techs, né, e ele tinha a intenção de atrair investimentos para o Brasil, para que o Brasil se tornasse um polo das Big Techs, né? O polo das IAs, dos data centers, né? Essa era a ideia dele. Ele foi com a viagem, ele foi com 2 assessores. Um era o Dário Durigan e o outro eu não recordo o nome, Guilherme alguma coisa, eu não lembro o nome do sujeito Guilherme lá. Mello, imagino. Né? Não, não é esse aí, não, era um cara completamente diferente. Se fosse o Guilherme Mello, eu diria aqui, mas porque o Guilherme Mello eu conheço. Não, é um cara que é ligado a startups e trabalha junto com o Haddad. Honestamente, eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, ele viajou com 2 assessores e o Fernando Haddad, ele chegou a mostrar lá um protocolo de intenções, mostrou o potencial do Brasil, e ele chegou a anunciar que o Brasil teria a possibilidade, com os projetos dos data centers, de gerar aí um valor entre 2 trilhões, né, que o Brasil poderia ganhar com isso. Só que muita gente ficou estranhando. Peraí, mas de onde é que saiu esses números dos 2 trilhões que o Brasil pode ganhar com a instalação desses data centers, dessa IA brasileira, que é um pedido do presidente Lula, inclusive, né? Vocês devem lembrar que o presidente Lula teve uma manifestação dele que ele disse, olha, eu acho que a gente não pode mais ficar dependendo de plataformas, das big techs internacionais, a gente precisa ter a nossa inteligência artificial brasileira. E nisso o Haddad foi aos Estados Unidos, né, para ele conseguir, né, esse caminho para que o Brasil tivesse os investimentos e futuramente pudesse lançar as suas políticas nacionais, né, todo o seu arcabouço legislativo para que pudesse regular esse setor, enfim, entre outras coisas. E aí, Cláudio, o incrível é que é o seguinte, quando o Fernando Haddad ele falou desse número gigantesco, que ele não falou qual é o prazo, que a gente teria esses 2 trilhões na conta, nada, não explicou, ele simplesmente fez igual o Paulo Guedes, sabe? Jogou o número lá no alto para impressionar e não deu detalhamento nenhum. E o que fica pior, Cláudio, é que por exemplo, o pessoal do Intercept Brasil, ele foi lá e questionou o Ministério da Fazenda
e o MDIC. E eles simplesmente se limitaram a dizer, não, veja bem, esse projeto ele ainda está em fase de conversas, a gente ainda está dialogando e tudo mais, não há nada muito concreto em relação ao projeto esse dos data centers, né? Essa foi a resposta que eles deram ao Intercept Brasil. Por sua vez, quem também não gostou muito dos números e quis aprofundar, quis saber a fonte dos cálculos, de como que o ministro chegou a esses dados, né, de chegar a esse vulto, né, de 2 trilhões, foi o, como é que é? Putz, agora eu acho que eu não vou conseguir lembrar, mas eu sei que eles são lembrados, eles são vinculados ao, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Deixa eu ver. Instituto do Direito do Consumidor. Ah, lembrei. O Instituto do Direito do Consumidor, eles entraram em contato, mandaram um ofício, querendo maiores esclarecimentos para saber como é que o ministro chegou naqueles cálculos. E aí, de novo, eles esbarraram na mesma desculpinha, dizendo, não, olha, o projeto ainda não está pronto, está inconcluso. Inclusive, Cláudio, eles não quiseram abrir para o pessoal do Instituto do Direito do Consumidor nada em relação ao projeto, que eles disseram que ainda estava em fase de discussão e não era a hora de, pelo menos, né, abrir o projeto. Só que eles pediram a base de cálculo para entenderem como é que o ministro chegou a esse número. Porque, assim, Cláudio, lá nos Estados Unidos, segundo o pessoal do Intercept e outras fontes que eu vi, eles estavam todos felizinhos, mostrando tudo lá, né, mostrando o potencial do Brasil em relação a esse projeto. E aí, Cláudio, é nessa empreitada do Haddad que se começa uma discussão no legislativo brasileiro em relação a uma legislação própria. A gente tem, por exemplo, hoje aprovado no Senado, né, um marco das IAs, ainda está sendo discutida uma legislação em relação aos data centers, tem o Redata, que é uma política nacional para os data centers, só que assim, Cláudio, tudo isso não são discussões que estão concluídas, ainda estão em fase de audiência pública, não tem nada aprovado, e a gente está colocando essa ideia de construir os data centers antes da gente ter uma legislação pronta para a gente poder depois cobrar, de certa forma, corretamente as empresas. E é nesse contexto que surge o projeto lá em Eldorado do Sul, que, como falamos aqui em off, né, a empresa ela adquiriu esse terreno em setembro de 2024, pertencia ali a uma plantação de eucaliptos, né? E aí eles compraram aquele terreno, era um terreno gigante que tu colocou aqui, não foi alagado, né? Ao contrário da cidade, né? E ele, assim como o governo federal, Cláudio, nós também temos um pacto de silêncio na gestão municipal, porque quando as pessoas questionam sobre o projeto para entender um pouco mais como é que vai funcionar, de onde vai vir a água, porque precisa fazer o resfriamento, né, dos componentes, aquela coisa toda, né? Não tem resposta, Cláudio. Simplesmente a administração se nega da informação. E no governo do estado não é diferente. É mais ou menos a mesma desculpa do governo federal. Não, veja bem, a gente ainda está em fase de estudos, o projeto ainda está sendo elaborado e tudo mais, a gente ainda tem que amadurecer a discussão em relação aos data centers, mas ao mesmo tempo, Cláudio, a gente tem, por exemplo, o governador do meu estado dizendo que a construção do data center, ele vai gerar 3.000 empregos diretos e indiretos. Eu já vi também alguns vereadores também lá da cidade de Eldorado falando que vai gerar 1.000 empregos. Então, assim, não há um consenso muito... parece que não estão dialogando muito bem em relação a quantos empregos diretos e indiretos, né, vai dar nesse data center.
E, assim, né, Cláudio, sendo muito franco, pela experiência internacional, que eu tive o acesso, eu vi um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Austrália, no Chile, entre outros países, cara, não é bem verdade essa ideia de que o data center vai gerar um monte de empregos. Pode gerar muitos empregos ali durante a construção e tal, mas depois, cara, vai trabalhar 100 pessoas, 150 pessoas, talvez 200 pessoas. Não tem um retorno de mão de obra assim tão grande como se está vendendo. E é isso que é o problemático, Cláudio, porque existe uma propaganda de que vai vir investimento, que a cidade pode ganhar um grande destaque e tudo mais, só que na hora de que a população, né, quer saber, quer fazer um controle social, aí todo mundo desconversa. Então tem rolado esse pacto de silêncio entre o governo federal, governo estadual, governo municipal. Enquanto isso, Cláudio, quando consultado a população, as pessoas comuns, elas não sabem do que se trata. Eu vi uma matéria recentemente, muitas pessoas não sabem do que se trata o projeto do data center, né, da cidade, né, que vai ser aí o data center. Ninguém sabe. De igual maneira, Cláudio, aí nós vamos para a primeira polêmica, né? A primeira polêmica, que é em relação às comunidades indígenas. Temos uma comunidade guarani que mora mais ou menos uns 3 quilômetros de onde é o terreno hoje, que vai ser construída a AI City, né? E eles não sabiam de nada, Cláudio. Eles sequer foram consultados em relação a esse grande empreendimento bilionário. Simplesmente o pessoal foi abordar, né, a equipe de jornalismo, eles não sabiam sobre esse grande projeto bilionário. Assim como tentaram alijar o movimento indígena, também, né, na discussão em relação a uma mina de carvão que queriam construir entre Charqueadas e Eldorado do Sul, né? Não queriam consultar. Só que aí, dada a resistência da galera que se organizou, aí o projeto acabou sendo embargado. Mas desta vez, Cláudio, de novo, a comunidade indígena Guarani não foi consultada, infelizmente, e o projeto continua entre muitas sombras. E essa é só a primeira camada que a gente está tocando. Enquanto o Cristiano falava, a gente estava exibindo algumas imagens, né, da situação de Eldorado do Sul no ano passado, ali no mês de maio, durante aquela tragédia que acometeu o estado todo do Rio Grande do Sul. E também, como disse o próprio Cristiano, aqui eu só vou reforçar esse dado, né? 80% da população de Eldorado do Sul teve que deixar suas casas e a cidade chegou a ser evacuada, né, naquele contexto da tragédia lá no Rio Grande do Sul. O que mais me chama atenção nessa história toda é como tudo ocorreu muito rápido, né? Porque o protocolo de intenções com o governo do estado foi assinado em setembro, e aí em setembro também você traz a informação que o terreno foi adquirido, pelo menos a conclusão da negociação, ou seja, não tinha passado ali nem 3 meses da tragédia em si, né? E a empresa, a escala Data Centers, adquirindo esse terreno e com isso dando início a esse projeto, que é um projeto de uma cidade, né? O que será, se o projeto for concluído, será a primeira cidade de data centers da América Latina, um distrito todo com data centers, né? Então, se a gente tem hoje já a realidade de alguns data centers sendo instalados Brasil afora, como é o caso aqui de São Paulo, né? Inclusive essa empresa tem alguns já em funcionamento e em operação. O que se propõe desta vez em Eldorado do Sul é algo inédito, né? Que já é um distrito, é uma cidade mesmo. Exato. Que esse nome. Eu quero compartilhar com o público aqui uma aspa do CEO e co-fundador da Scala Data Centers. De novo, a Scala Data Centers, como a gente já mostrou aqui para vocês, é uma empresa que tem sede aqui no Brasil, mas não é brasileira, né? Mas o Marcos Peigo, ele é cofundador da Scala Data Centers, que está liderando esse projeto, e CEO hoje da empresa. E em entrevista ao site Data Center Dynamics, no dia 11 de setembro do ano passado, inclusive comentando e repercutindo esse projeto, ele diz o seguinte, abre aspas, né? A gente já havia garantido esse terreno. A tragédia toda aconteceu e assustou, mas acabou sendo a maior validação que a gente podia ter. A área do campus ficou a 18 quilômetros da água em um sentido e 22 no outro.
e é um terreno que está em um local mais alto. E eu trouxe essa aspa porque eu comentava com o Cristiano antes de começar o programa aqui, esse tipo de fala deveria gerar um ódio mesmo, né? Um ódio, porque essas imagens aí também são da mesma cidade. Né? E o CEO dessa empresa, né, além do impacto todo que o Cristiano com certeza vai falar aqui, né, ele já citou aqui a questão do resfriamento dos componentes, enfim, dos processadores, mas tem vários outros impactos ambientais esse tipo de projeto de iniciativa. Além Sim. disso, se a gente pegar só a fala dele, ele está se referindo a algo que já aconteceu e ele trata isso com uma tranquilidade assustadora, porque você pensar que toda a população da cidade teve que evacuar a cidade em função da tragédia, e ele fala com essas palavras que o terreno passou por uma validação, ou seja, foi o melhor teste possível para o terreno, né? É algo assim assustador. Imaginar que esse tipo de pessoa, ou melhor, esse tipo de empreendimento, né? Ou melhor, esse tipo de pessoa lidera um empreendimento dessa magnitude no município, né? E como disse o Cristiano, era uma dúvida que eu tinha mesmo, Cristiano, essa questão dos empregos, né? Porque tudo bem, pode se falar em 10 mil empregos, não tem problema. Agora, esses empregos, você está se referindo ao processo de construção do prédio ou desses prédios, dos data centers, ou posteriormente? Isso não está nem um pouco claro e dá a entender que não, que é somente na construção, depois dificilmente... Sim, a experiência internacional me mostrou isso, Cláudio. Eu vi casos nos Estados Unidos, vi um caso na Austrália, vi um caso, salvo engano, no Chile também, e a verdade é uma só, Cláudio. Os data centers, a construção de um data center, ele só gera emprego na construção, porque quando ele é concluído, ficam poucas pessoas para trabalhar. Por exemplo, eu vi um caso nos Estados Unidos que mobilizou 1.500 pessoas para trabalhar, né? E na hora que ele foi construído, depois de tudo prontinho, ficou 100 pessoas para trabalhar, para operar o data center, entendeu? Porque a ideia do data center é justamente essa, para operar com o menor número de pessoas possíveis. Porque tu tem a IA, filho. Para que tu vai precisar de um monte de gente? A ideia é justamente Exatamente. essa. E isso não está nem um pouco clara, e pelo que consta, eu acho que essa é a intenção mesmo, né? Porque gera essa dúvida nas pessoas, as pessoas começam a acreditar que é uma fábrica que vai se instalar na cidade, ou uma outra empresa, uma indústria qualquer, né? E cria a ilusão de que vai contratar pessoas quando estiver pronta. E não, tudo indica que é somente no processo de construção desses data centers. A princípio, como a gente mostrou aqui para vocês na imagem, né? A gente está falando de um data center inicial aí de 54 megawatts, né? Isso, ou seja, a gente está falando de um investimento inicial de 3 bilhões, mas que pode chegar a utilizar aí quase 5.000 megawatts, né? Ou seja, a gente está falando de um empreendimento muito grande mesmo, e isso, quando a gente olha aqui para o Brasil, né? Essa própria empresa, a Scala Data Centers, é uma plataforma que já conta com data centers em estados brasileiros, né? A empresa tem 9 instalações em operação aqui no estado de São Paulo, uma em Porto Alegre, já no Rio Grande do Sul, e outra lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Tem data centers também no México e no Chile, e está construindo na Colômbia. No Brasil está construindo no Ceará, que é o que o Cristiano mencionou no início do programa. Na Praia do Futuro. E também pretende tirar do papel essa escala aí, City em Eldorado do Sul. Eu quero só entender, Cristiano, você falou do ministro Haddad, e é inegável, né, que há uma intenção do governo Lula de estimular, inclusive a conversa aqui se estimula com isenções fiscais e tal, mas eu queria só entender a linha cronológica disso, porque esse projeto aqui, ele foi anunciado no ano passado, e o que saiu na imprensa sobre o Ministério da Fazenda estar interessado nesse tipo de projeto, saiu nesse ano. Eu gostaria só de entender exatamente isso, como relacionar, no caso, a intenção do governo Lula e do ministro Haddad com esse projeto que aparentemente teria iniciado, ou pelo menos o protocolo assinado, antes das conversas que a gente viu nesse início de ano envolvendo o ministro da Fazenda. Então, Cláudio, pelo que eu pude perceber, né, porque como eu disse, ele é um tema bastante denso, e como eu já tinha anunciado, ele vai ter lacunas, porque assim, é um tema bem difícil, não pense que é um tema fácil, e pelo que eu percebi, o ministro, né, partiu da iniciativa dele, não sei o porquê exatamente, eu sei que tem uma fala do Lula, que o Lula tinha o desejo, como eu falei anteriormente, né, de ter a própria IA, de ter os data centers, mas assim, até onde que a palavra do Lula vale alguma coisa para o Haddad? Eu sei, é o patrão, tudo bem, mas a gente sabe que
o Haddad ele obedece às ordens lá do norte também. A gente só não sabe quem é que está dando as ordens exatamente, né? Mas o fato é que o Haddad ele foi atrás das big techs, né, estrangeiras. Ele foi com 2 assessores, como eu disse, e ele foi lá para destravar. A ideia dele era justamente junto com uma legislação que viria depois, né, porque a gente está conversando nesses termos. A gente primeiro está atraindo investimento, mostrando o quanto o Brasil pode ser atrativo para as big techs, trazer os seus data centers para cá, né, para depois a gente pensar na ideia da gente ter os nossos data centers nacionais e a nossa inteligência artificial totalmente nacional, né? Essa é a ideia. Inclusive, claro que é legislação, né, Cláudio? Daí a gente dá uma relevada, porque legislação, ela é o futuro pintado que pode não se concluir. Assim, eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre as legislações que estão rolando, né, os PLs que estão rolando recentemente, as discussões, né? Tem um de 2024 e tem um outro de 2023. Todos eles são ou sobre data centers ou sobre IA. Agora, não me pergunte qual é o número do PL. Eu sei que um é 30 alguma coisa e o outro eu não faço a mínima ideia. Eu disse que ia ter lacunas, porque sim, pessoal, é bastante coisa, é um conteúdo bem denso, e a ideia desses projetos, Cláudio, é regulamentar, por exemplo, a gente está falando aqui da nacionalização dos data centers. Em última instância, a ideia da nossa legislação é que o Brasil tenha os seus data centers 100% nacionais. Esse seria, no caso, pelo que eu estou entendendo, de sim, num primeiro momento a gente atrai as big techs internacionais. Não sei se a gente vai fazer um processo de aprendizagem, tipo um copia-cola, como a gente já fez, e outros países já fizeram. Não me pergunte se essa é a ideia, mas ao que eu estou entendendo pela legislação brasileira, que ainda está em discussão, que ainda tem as audiências para discutir com autoridades em relação ao tema, a ideia do Brasil é ter os seus data centers nacionais e a sua IA brasileira. Tanto é que nós temos em discussão a lei das IAs brasileiras, um plano nacional da IA brasileira. É uma coisa assim. Ô Enfim, Cristiano, só para deixar claro, claro aqui, claro. e aí até você se puder esclarecer, porque a gente está vendo então, a princípio, uma iniciativa do governo federal nesse sentido que você nos traz, sentido de uma política nacional, ou mesmo que seja só o discurso, a estética, enfim, a gente pode Aham. deixar nessa página para não avançar tanto e não ficar aqui também já Uhum. apontando o que o governo quer fazer, e de repente o governo não quer nem isso, só quer atrair mesmo esse tal do investimento externo da forma como a gente já conhece. Uhum. Mas só para distinguir o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, né, em Eldorado do Sul, com o que o governo federal está propondo. Então, o que você está nos explicando é que o governo federal tem uma iniciativa e o que já está Exato. acontecendo no Rio Grande do Sul é mais ou menos a regra aqui no Brasil, que é uma empresa Exatamente. fora que Sim, vem e fala. tudo É se isso. conecta, exatamente, tudo se conecta. Não estaria acontecendo esse investimento todo se não fosse essa política nacional dos data centers que o Fernando Haddad foi lá batalhar lá fora. Tudo isso está conectado, assim como o caso do Ceará também, tá tudo conectado, tá? Tá tudo conectado. Essa nova política para os data centers e essa iniciativa que o Haddad foi lá aos Estados Unidos para conversar com as big techs, que ele foi lá e mostrou todo o potencial do Brasil, tudo isso está conectado com a política nacional dos data centers, tá? Então não é um movimento isolado do Haddad e um movimento isolado aqui no Rio Grande do Sul. Não, está tudo conectado. Isso faz parte de um projeto brasileiro, né, para a gente ter a nossa IA e os nossos data centers nacionais. Isso é o que eu estou entendendo pela legislação. E assim, Cláudio, como eu disse,
eu li um pouquinho da legislação, daquilo que está sendo discutido no Senado, na Câmara, e eu vou dizer para ti, eu gostei, tá? Eu acho que a discussão está muito boa. A legislação brasileira está muito boa, tá? Acho que está bastante em linha com o que a gente tem visto no debate internacional. Tem ali a preocupação com o direito autoral, tem a previsão, por exemplo, de nós temos uma verificação humana quando se detecta que daqui a pouco pode ser que estejam passando informações equivocadas ou de repente há um mau procedimento em relação a alguma coisa que possa estar acontecendo nos data centers e nas IAs brasileiras ou internacionais, enfim, né? Tem uma preocupação com a soberania dos dados, que é uma grande polêmica, porque, assim, num primeiro momento, Cláudio, nós vamos estar atraindo as big techs. Então, há uma preocupação dos deputados, dos senadores, em relação à soberania dos dados, porque, vamos lá, né? São empresas internacionais. Como é que a gente vai garantir que esses caras não vão estar vazando informações nossas lá para fora, para daqui a pouco, sei lá, arrumar uma encrenca para nós, né? Então, tem essas preocupações que essa legislação para as IAs, para os data centers, eles estão tentando fazer essa contribuição, né? Também tem a questão da regulamentação, da transparência, porque assim, Cláudio, não é trivial essa questão da transparência. Por quê? Porque no debate internacional, Cláudio, tu estava falando aí do Chile, da Colômbia, falou dos Estados Unidos, né? Hoje, Cláudio, nós temos cidades que estão se negando a deixar que os data centers se instalem. Por quê? Porque muitas pessoas estão alegando que as big techs, né, os donos dos data centers, eles não são claros em relação ao consumo de água e o consumo de energia. Não é muito claro, não. Pelo contrário, se fala que é bastante genérico e não há uma confiança em relação aos dados que se está passando. E assim, houve casos, como por exemplo, posso citar aqui o caso em Mesa, no Arizona, em que, por exemplo, proibiram que não queremos mais data centers aqui, porque é uma região com dificuldades em relação à gestão hídrica, tem muita seca na região, então é muito delicado. E as pessoas começaram a reparar que começou a dar problema com o abastecimento de água, começou a ter algumas quedas no fornecimento de energia, e as pessoas repararam, Cláudio, que a empresa que estava instalada em Mesa, no Arizona, estava pagando uma taxa para o governo municipal menor. Estava pagando uma taxa menor do que a população. Quando a população descobriu que eles estavam pagando um preço ridículo para o consumo de energia, os caras ficaram indignados e fizeram um protesto. E o protesto deu certo. O protesto deu certo porque virou uma reclamação judicial, né, que as pessoas descobriram que a empresa estava pagando menos, o que é super normal, tá? O que é super normal. Já vou adiantando aqui que a empresa, a escala, ela tem as isenções fiscais, a renúncia fiscal. Então, balela, tá? Essa história de que, não, se vier o data center, vai gerar muitos impostos. Não vai, porque o governo está abdicando de arrecadar. Temos que deixar isso muito claro aqui. E, Cláudio, eles não querem se limitar apenas de ficar livres de dar os impostos e tributos ao governo federal. Eles também querem isenções no estado e eles querem um regime diferenciado no município de Eldorado do Sul, tá? Isso é informação, tá? Eles querem isso, eles estão buscando isso. E isso também, Cláudio, no cenário internacional é diferente.
E era exatamente o que estava acontecendo em Mesa, lá no Arizona. As pessoas descobriram e disseram, não, peraí, ué, nós estamos aqui com um problema, já começou a ter um problema com abastecimento de água, começou a ter problema na oferta da energia. Não, peraí, não queremos mais esse pessoal aqui. E aí, cara, lá em Mesa, não rola mais, tá? Nos Estados Unidos também, no Texas, também houve uma polêmica. Tem um grande data center da Google lá, e aí queriam colocar um outro lá, e aí já não rolou, porque também estavam suspeitando de que aquele data center estava consumindo muita energia na cidade, e aí, por essa razão, não queriam mais uma instalação de um outro data center no estado do Texas, tá? Porque também os mesmos problemas com escassez de água, tá? Os mesmos problemas do estado do Texas. E teve outros casos, por exemplo, vamos aqui para a América Latina, o Uruguai e o Chile também não quiseram mais, porque assim, o Chile, ele sofre com uma escassez hídrica muito forte também, tá? Então, assim, na região metropolitana de Santiago, começaram a perceber também que daqui a pouco pode ser que esse data center, que ele utiliza muita água, aí os números, Cláudio, divergem, sabe? A gente tem dado para tudo quanto é lado. Mas, assim, eu posso te dizer que esses data centers, eles consomem muita água. Só para ter uma ideia, esse que nós estamos falando hoje, ele tem uma capacidade de consumo de energia maior que a usina de Giral. Só para te ter uma ideia, tá? Então, assim, nós estamos falando de um universo de 40 milhões de pessoas que são abastecidas pela usina de Giral, e essa escala data center vai ser mais do que 40 milhões, segundo uma projeção, tá? Então, assim, é um impacto que não é pouco. E eu já estou sabendo que, por mais que tenha por aí, o CEO, ele andou falando por aí, em alguns outros meios, que ele queria usar energia renovável e o reuso da água, tá? Que é, por exemplo, uma das estratégias que muitos dos data centers estão fazendo hoje, né? Que já estão começando a implementar algumas iniciativas para não ter esse uso tão agressivo da água, né? Que hoje, infelizmente, tem isso, né? E não é pouca água, não é pouca água que se consome nesses data centers, porque é uma torre, né, que precisa resfriar o data center e assim, precisa de muita água, de muita energia. No ambiente internacional já tem um pouco do uso das energias renováveis, é verdade, mas ainda é muito incipiente. A verdade é que o uso da água ele é bastante intensivo. E aí, Cláudio, na Irlanda, por exemplo, pegar outro exemplo, a Irlanda também começou a proibir. Por quê? Porque começou a haver problemas no campo, problemas na indústria, começou a acontecer o desabastecimento de água para o pessoal que trabalha no campo, pessoal que trabalha na indústria, no comércio. Eu digo, não, 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 não. Agora não tem mais esse negócio de colocar mais data centers aqui. E aí o que está acontecendo, Cláudio? Hoje, para fins de corte de gastos, eu vou chamar assim, tá? Para fins de corte de gastos com resfriamento, as empresas estão preferindo se instalar em países frios ou talvez em regiões com clima mais ameno. Por quê? Porque aí o gasto ele é menor com o resfriamento. Porque daí, imagina, né? Um país como a Finlândia, por exemplo, um país como a Suécia, pô, tem um inverno rigoroso. Então, em tese, tu vai ter, né, um clima muito mais gélido e não vai precisar de tanta água, tanta energia para resfriar os data centers e os componentes.
E o Rio Grande do Sul está um pouco nesse ambiente, porque assim, por mais que aqui não tem neve, não tem essa parada toda, não é como lá na Europa, mas assim, existe uma crença do governo federal, e assim, não só deles, mas isso também é difundido também no debate internacional, de que em lugares mais amenos, como por exemplo climas subtropicais, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso da Austrália, é melhor, porque aí tu vai gastar menos com resfriando. Só que assim, não tem nenhum debate científico muito aprofundado sobre isso, tá? A verdade é essa. Mas eles estão levando essa crença de que o Rio Grande do Sul ele é interessante porque é um estado mais frio e aí se gastaria menos para fazer esse resfriamento. Só que assim, Cláudio, eu tenho uma ideia que eu não sei se eu estou certo, né? Mas pode ser que sim, tá? O Rio Grande do Sul, sabemos, fica no sul do Brasil. O que nós temos no sul do Brasil quando falamos de geração de energia? Itaipu, né? Não é assim tão longe. Então eu considero que que o Rio Grande do Sul foi pensado, pode ter sido pela questão de ser um clima mais ameno, até acho que pode ser. Mas eu acredito que, pelo fato de ter a proximidade com Itaipu, contou muito mais do que se o clima mais ameno ou não. Porque, vamos lá, estamos ali pertinho. E se fosse a discussão sobre o clima ameno, bom, por que estariam pensando então em fazer data centers no norte, que é aquele clima equatorial, e por que estariam dialogando em relação à construção de data centers lá no Nordeste? Não faria sentido se essa fosse a preocupação. Só que assim, lá no Norte, no Nordeste, e aí isso está na nossa legislação, os deputados estão colocando isso, que eles querem dar prioridade, Cláudio, para aqueles data centers que usam mais o resfriamento com energias renováveis, energia eólica, energia solar, por exemplo, biomassa, né? Eles estão dando mais prioridade para as empresas que trabalham com essas energias renováveis, justamente para tu não rolar um estresse hídrico, não rolar uma espécie de um desabastecimento nas cidades, né? Porque já tivemos uma polêmica anterior em relação aos data centers. Eu só não lembro qual foi a época, tá, Cláudio? Mas eu sei que em Caucaia, também no Ceará, tentaram fazer um data center na cidade. E assim, é uma cidade que sofre com seca crônica. É coisa pesada mesmo, tá, Cláudio? E aí, cara, a população se revoltou e eles botaram banca mesmo e o projeto não aconteceu, porque era, como eu disse, era uma região que tem uma seca muito grave e por esta razão a população se uniu e disse: nós não queremos data center aqui porque pode causar um problema muito grande para a gente e a gente não quer esse tipo de empreendimento. Por mais que o político A, político B venda que a ideia é boa, não, nós não queremos essa ideia aqui. Nós queremos isso fora daqui, porque isso pode nos trazer um problema. E esse é um problema que também está sendo discutido no Rio Grande do Sul. E aí voltamos para o Rio Grande do Sul, porque não se sabe isso, Cláudio. O governo federal não diz, nem tem por que dizer, né? Mas o governo estadual, o governo municipal e a própria empresa não fala. E aí, de onde é que vai vir a água para resfriar esses componentes, esses data centers dessa AI City? Ninguém sabe, Cláudio. E isso é uma informação fundamental, porque tivemos a enchente, como falamos aqui, né? E, Cláudio, o Rio dos Sinos, que é um dos rios que se conecta com o Jacuí,
às vezes, em alguns cenários, ele sofre com um assoreamento muito forte e, assim, às vezes ele quase seca. Eu já vi o Rio dos Sinos quase seco uma vez, né, devido à seca que estava acontecendo. Porque o Rio Grande do Sul, ele tem um cenário de estiagem muito grande. Eu até estava vendo um dado, se eu não me engano, foi da EPE, que estava mostrando que o Brasil, se eu não me engano, deixa eu ver, o ano é 2021, tá? Em 90 anos nós tivemos a maior seca da história no Brasil, tá? E 2023 nós tivemos climas quentes e secos em todo o Brasil, tá? E é nesse cenário que os caras estão aí, né, com a ilusão de que não, o Rio Grande do Sul tem um clima mais ameno, então vamos gastar menos com resfriamento. E os dados estão mostrando, né, com as mudanças climáticas, que o Rio Grande do Sul também é um estado que esquentou. Tivemos aqui a participação, inclusive, do meu conterrâneo, lá da Universidade de Pelotas, que esteve aqui conversando contigo, que falou desse fenômeno. E o Rio Grande do Sul não escapa ao fenômeno de ter esquentado também, assim como todo o Brasil. Então, assim, Cláudio, cada vez mais a gente vê que esse projeto é um castelo de cartas. E quer mais um dado? Eu estou me alongando, mas faz parte. Eu disse que o tema ele é denso. Cláudio, a gente falou da aquisição, certo? Que aconteceu lá em setembro. Agora deixa eu te falar uma questão que, assim, é para lá de nebulosa. Deixa eu te dizer, aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou arriscar uma data, tá? 2019. Desde 2019, no estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, e não só ele, mas o prefeito Melo, prefeito de Porto Alegre, também tem usado esse expediente de um licenciamento simplificado. O que é isso? É simplesmente vai lá e olha, passa por cima do licenciamento comum, flexibiliza o licenciamento ambiental e bola para frente, vamos construir, vamos só fazer o empreendimento e era isso. Pensa que acabou? Não, porque aconteceu dois tipos de licenciamento nesse empreendimento. Nós temos o licenciamento simplificado e o licenciamento autodeclaratório. O que é o licenciamento autodeclaratório? A própria empresa, ela dá conta de dizer o impacto ambiental, essas coisas todas, e ela não precisa passar pela prefeitura. É isso, pessoal. Confia no fio do bigode, como a gente dizia antigamente, né? E até teve um pessoal da URGS que foi procurar o estudo aquele do EIA-RIMA, né? Que deu até a brincadeira lá, o Jones Manuel e o Kim Kataguiri, né? Simplesmente não tem, Cláudio. Por isso eu digo, esse projeto, ele vem cheio de dúvidas, é um castelo de cartas, que todo mundo está fazendo um pacto de silêncio, e como eu disse, temos uma comunidade indígena que pode ser atingido, temos uma população que desconhece o projeto, e isso, Cláudio, foi só o nosso ponto de partida, que depois a gente vai começar a mexer nas outras discussões que envolvem esse projeto, e uma que eu tenho certeza que vai incomodar. Ô, Cristiano, é importante, né, trazer todos esses detalhes. Eu só insistiria no ponto da linha cronológica dos fatos, até para não causar nenhum ruído. Eu fui me certificar aqui, a conversa, por mais que tenha conexão ou não com a agenda nacional de estímulo e de expansão de data centers, a linha cronológica diz o seguinte: o acordo com o governo do estado do Rio Grande do Sul foi firmado no ano passado, o projeto foi apresentado no ano passado, a aquisição do terreno foi feita no ano passado e a conversa que partiu do governo federal, pelo menos o que se tem notícia, começou neste ano, no início deste ano. Se tem conexão ou não o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com a agenda nacional do ministro Haddad, se tem conexão é porque esta empresa, no caso a Scala Data Centers, já tinha conhecimento dessa agenda nacional no ano passado, por mais que a imprensa não tivesse... Não, esses debates... Bem esclarecido. Isso.
Perfeito. Sim, esses debates, ô Cláudio, em relação à IA brasileira, o marco da inteligência artificial não são debates que começaram a acontecer em 2025. Isso inicia em 2023, vai evoluindo em 2024 e, como eu disse, são debates que ainda estão acontecendo dentro do Congresso Nacional em 2025. Não, é perfeito, porque eu acho que até para quem está nos assistindo, não incorrer e também ninguém vir nos cobrar que está fazendo uma ilação do ministro Haddad, eu só estou reforçando aqui isso Uhum, porque, de fato, ele falou, verbalizou, o presidente Lula também falou, verbalizou, ou uhum. seja, há um interesse da parte do governo federal na expansão de data centers no Brasil. O Cristiano já trouxe essa explicação aqui, eu não vou repetir, mas só para deixar clara essa linha cronológica dos acontecimentos, até para quem está nos acompanhando fora do Rio Grande do Sul, que não está conhecendo esse projeto e a dimensão desse projeto, porque, de novo, não é a instalação de um data center, isso já tem hoje no Brasil vários data centers Isso. em funcionamento e em operação. O que se fala aqui é de um distrito, ou seja, de uma cidade mesmo, Uhum. que levou esse nome, né, de escala aí City. Eu vou voltar a palavra para você, mas antes fazendo aqui também um pedido para quem está nos acompanhando, que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal e também acompanhe o canal Em Nome da Rosa, que é o canal do companheiro Cristiano Araújo aqui no YouTube. Ô Cristiano, quando você traz esse panorama geral, que em tese é tão desfavorável assim a esse tipo de iniciativa, como que fica aquela ideia que eu acho que está ficando cada vez mais claro para todos nós, que a internet não é metafísica, que a internet ela não existe numa nuvem mesmo, que a gente olha para o céu, e sim tem instalações físicas, ou seja, precisa de espaço também físico para que isso tudo aqui funcione, né? Seja as plataformas que nós utilizamos, seja a própria nuvem onde nós armazenamos os nossos arquivos, ou a inteligência artificial que a gente tem utilizado cada vez mais, né? Como que fica exatamente esse ponto tão crítico hoje em que a sociedade ela demanda cada vez mais Uhum. dessa tecnologia e que também, por sua vez, impõe um desafio a essas empresas que estabeleçam espaços físicos cada vez maiores, ao mesmo tempo que a sociedade pode vir a ser prejudicada por esses empreendimentos, não lá na frente, mas sim na medida que esses empreendimentos forem entregues, ou seja, a falta de água, como você mesmo mencionou, a questão crítica da energia. Eu conversei recentemente aqui com a Clarice Ferraz e ela trouxe esse dado, né, que é impressionante como se fala de abundância energética no Brasil, em função das nossas fontes renováveis, Uhum. só que ao mesmo tempo a gente está entrando agora e já está na bandeira vermelha, ou seja, sinal de escassez. Como assim? É um tanto contraditório, né? Apontar para a questão dos investimentos que há uma abundância hoje de fontes energéticas renováveis no Brasil, ao mesmo tempo em que você impõe na tarifa energética a bandeira vermelha, que é um indicativo de escassez de energia. Então, eu te devolvo com esse questionamento que parece central nessa discussão toda. Como que fica, então, a sociedade que ao mesmo tempo demanda cada vez mais tecnologia, só que ao mesmo tempo ao demandar mais tecnologia, impõe a essas empresas a obrigação de fazer esse tipo de investimento. Só que esse tipo de investimento, ele compromete a nossa vida em sociedade. Perfeito, Cláudio. Então, assim, cara, eu hoje, quando eu estava preparando um pouco aqui o tema, infelizmente não deu tempo para eu escrever, para a gente se organizar. E assim, eu peço desculpas aí ao público, mas ainda bem que a gente tem o Cláudio aí, que é um cara comprometido com a informação. Pessoal, eu avisei desde o início, vai ter lacunas, vai ter alguns probleminhas com as informações que eu vou passar para vocês, porque assim, é um tema bem denso e é normal que eu vou me atrapalhar em alguns momentos para eu tentar passar o conteúdo para vocês. Super normal, tá, pessoal? É um tema que eu nunca tive contato. Tô tendo um contato agora, então assim, super normal. E assim, voltando aqui, Cláudio, de novo para o nosso debate, lembra, Cláudio, que em 2021, 2020, 2020, 2021, que a gente estava naquela discussão, que a gente ia ter que discutir os empregos, que a gente ia ter que discutir uma série de coisas com a pandemia, e muita gente falava sobre é, de substituir empregos e uma série de coisas, da forma como a gente ia se relacionar, muita gente falando das tecnologias que poderiam surgir para a gente poder se adaptar a eras mais extremas e tudo mais. Pois então, esse debate chegou mais cedo do que a gente imaginava. Os data centers, as IAs, elas estão antecipando esse debate sobre o nosso lugar, né? Porque, pessoal, eu falo assim sem problema nenhum, tá? Por minha conta em risco. A gente pode estar criando uma guerra silenciosa no Brasil, tá?
Eu falei aqui da questão da água, falei de uma questão também da energia, né? A gente está falando aqui. E, Cláudio, está chegando esse momento da gente ter, talvez, com a IA brasileira, da substituição dos empregos, com os data centers, com toda essa tecnologia que é inevitável, infelizmente faz parte, e a gente precisa, assim como lá fora está acontecendo, de equalizar um debate entre o nosso modo de viver, o nosso modo de produzir com a tecnologia, que é um debate que está começando a ganhar algum corpo lá fora, porque as pessoas estão vendo que hoje as big techs, né, qual é o grande ativo hoje? Os dados. Não é à toa que as big techs valem o que valem hoje, né? E os dados são muito importantes. E nisso, Cláudio, esses dados, essa gestão de dados, que às vezes vira profissão e que pode daqui a pouco não ser mais uma profissão, porque as IAs vão fazer isso, é exatamente ela que pode trazer uma série de transtornos para as nossas vidas. Por isso eu falo de uma guerra silenciosa que pode estar acontecendo dentro do Brasil. E aí a nossa missão, como já está começando a acontecer lá, é fazer uma equalização entre o desenvolvimento dessas tecnologias, o desenvolvimento econômico e as nossas vidas. Ou alguém vai querer virar, como por exemplo aquele filme, o jogador número 1, ou sei lá, um filme desses de ficção científica, de um cyberpunk, de low life, high technology. É isso que vocês querem? Se não acontecer uma discussão sobre isso, a gente vai ser igual lá no jogador número 1. Vivemos uma vida precarizada, mas de alta tecnologia, né? Não pense que a gente está tão longe se a gente não pensar em como equalizar isso, e se a gente pensar também aqui, comunidade gaúcha, precisamos, depois daquilo que aconteceu o ano passado, é sério que a gente precisa de um data center? Será que esse é o melhor momento para discutir o Rio Grande do Sul ter uma AI City? Será que isso contempla o momento do Rio Grande do Sul que não se recuperou? E como dissemos aqui em off, o Rio Grande do Sul, vocês acham que está livre de uma nova enchente? Estamos aqui preocupados de novo. Não acredito que vai ser igual 2024, mas já temos pessoas que estão desalojadas de novo, 4 mortes confirmadas, tá? Estamos discutindo a AICID. Que tipo de retorno? E esse é o debate que muitas vezes está acontecendo na comunidade de Eldorado. Qual é o retorno social que esse projeto, esse grande empreendimento, vai trazer para a cidade e para o estado do Rio Grande do Sul? Esse é um debate que tem que ser feito. Porque, como eu disse, né, Cláudio? E tu colocou aqui a informação, são 3 bi e na fase final, se tudo der certinho, 500 bi. Vai ser o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Mas será que vale a pena fazer esse investimento tão grande no estado do Rio Grande do Sul, no momento que nós vivemos a tragédia que a gente viveu? Eu creio que não. Eu creio que não. E aí, Cláudio, por falar em tragédia, eu quero ir para o nosso outro ponto da tragédia. Que agora eu acho que eu respondi a tua pergunta e nós vamos para outra tragédia, né? Cláudio, em paralelo com a discussão das IAs em relação aos data centers, como eu disse, estamos tendo uma discussão dentro do Congresso, os deputados, senadores estão dialogando sobre a melhor legislação para essa nova era. O Brasil, aparentemente, é um país atrativo, porque nós temos recursos hídricos abundantes e minérios, tá? Temos grandes reservas de minérios importantes, alguns considerados estratégicos e outros críticos, tá? E esses minérios, eles são importantes
para essas data centers, smartphones, baterias de lítio, aquelas de carros elétricos, híbridos, né? Celulares de alta tecnologia, a telinha, né? E, cara, nós temos terras raras, cara, porra, nós temos os minérios mais essenciais para esse tipo de empreendimento, entre outros. Por isso eu tenho dito, eu insisto naquela ideia da gente ter uma guerra silenciosa da água, da energia e também dos minérios. Porque nós podemos sim ter um estresse em relação aos nossos minérios críticos, né, que muitas vezes não são tão fáceis de ter o acesso, né? Não é tão fácil assim. E tivemos, por exemplo, eu vi nos documentos lá do Congresso Nacional, a gente teve lá uma importante empresa, a Lithium, não sei o que, eu esqueci o nome da empresa agora, viu? Tô dizendo, tem algumas lacunas, tá, pessoal? Às vezes eu vou esquecer algumas coisas, tá? Mas tem uma empresa de Minas Gerais que ela teve na discussão a respeito dessa questão dos data centers, é uma empresa lá de Minas Gerais, tá? É Lithium alguma coisa. Eu sei que ela não é uma empresa totalmente brasileira. Ela é uma empresa que ela é uma joint venture com uma empresa, acho que do Canadá, não recordo agora exatamente. Mas isso não vem tanto ao caso, tá? Então, em paralelo, Cláudio, com a questão dos data centers, das IAs, também está acontecendo um debate sobre mineração. Temos já um presidente definido lá, né, o presidente da comissão, e está se discutindo muito sobre minerais estratégicos, minerais críticos, né? E, como eu disse, o Brasil ele tem grandes reservas de vários desses minerais e eles são minerais essenciais para esse tipo de empreendimento, né? E aí, Cláudio, vem a outra polêmica. Eu acho que é previsível, né, de que o Brasil vai investir um monte em mineração, caso a gente tenha, vire um polo, né, caso o Brasil vire um polo de data centers e IaaS. Eu acho que não tem dúvida em relação a isso, né, que nós vamos ter o setor de mineração vai disparar. E a pessoa lá, que representante lá da Lithium, estava para fazer justamente esse tipo de debate lá dentro, tá? Então, Cláudio, vai ter um pessoal aí que tem uma bronca com o setor da mineração que vai ficar maluco. Aí vamos lembrar de Mariana, né? Vamos lembrar de Mariana, de outras tragédias. Por isso que eu falei que esse debate ele tem várias camadas. E ele não mexe só com a tragédia do Rio Grande do Sul, ele mexe com a tragédia de Minas Gerais também, porque está uma discussão em paralelo em relação a esses minerais, minerais estratégicos e minerais críticos, tá? Essa discussão está acontecendo em paralelo, eles também estão tentando avançar na legislação em relação ao setor de minérios. Isso também está acontecendo, essas discussões dentro do Congresso Nacional, né, para avançar. Porque assim, Cláudio, deixa eu passar uma informação para vocês. Vocês sabiam que o Brasil não tem um mapeamento completo das reservas minerais? O Brasil tem 27% só do seu mapa geológico, né, dos seus minerais avaliados. Então, assim, tem muita gente que chuta, né, por cima, pode ser que seja isso ou não, que talvez nós tenhamos reservas muito maiores do que a gente espera. Por quê? Porque o Brasil tem reservas indígenas, comunidades tradicionais, também tem alguns cenários, como, por exemplo, a gente tem as unidades de... como é que aquelas unidades... Isso, exato, obrigado. Exato, as unidades de conservação, também por efeito do neoliberalismo do governo, seja o governo
A, B, o C, né? Porque eu não quero aqui jogar essa bomba no colo do Lula ou no colo da Haddad, porque esse negócio de ficar atacando o orçamento público não é com eles, isso já vem há algum tempo, já vem acontecendo há algum tempo no Brasil. Falta pessoal para trabalhar, né, para fazer esse tipo de trabalho, os equipamentos para fazer esse tipo de trabalho de escavação, mapeamento, entre outras coisas, é muito caro. Então, assim, Cláudio, a gente tem subestimada as nossas reservas minerais, que, volto a dizer, pode ser muito maior, tá? Pode ser bem maior do que a gente imagina. Então, assim, quem vem se instalar aqui está de olho nisso. Tem a questão hídrica, tem as fontes renováveis. Vamos aqui, né? O Brasil principal, energia hídrica. Depois vem a energia, deixa eu ver, acho que depois é eólica. Em terceiro é a biomassa, tá? São as 3 maiores matrizes energéticas no Brasil hoje, tá? Eu sei que a energia solar, cara, parece que a energia solar hoje ela quase empata em fornecimento, parece que hoje quase empata com a energia elétrica convencional, tá? A energia eólica está um pouquinho abaixo, né? Tá um pouquinho abaixo, e a biomassa é bem fraquinha ainda, tá? E assim, a ideia dos deputados, como eu disse, é dar maior prioridade, segundo a legislação, que ainda está sendo discutida, para aqueles data centers que vão utilizar o resfriamento com energias renováveis, principalmente no norte e no nordeste, que tem a intenção de levar os data centers para essas regiões também. Você Né? tem alguma informação? Você falou aqui para gente, né, que esse cenário dos data centers no Brasil passa muito pelo que é a nossa matriz econômica desde sempre, né? Ou seja, extrativista. A gente vai. Uhum, sim. O que atrai, o que torna o Brasil um país atrativo para, de repente, estabelecer aqui um polo de data centers é exatamente os seus recursos naturais, né? Você falou Exato. da energia, falou da água e falou agora dos minerais. Tem alguma conversa, ainda que incipiente ou distante, de aproveitar o que nós temos hoje de know-how na construção de chips, microchips, semicondutores, já que estamos falando de data centers, ou seja, componentes eletrônicos? Tem alguma conversa nesse sentido, pelo menos para, de alguma forma, ter algum tipo de recompensa dessas empresas que venham se instalar aqui no Brasil nesse aspecto? Recompensa? Não. Não sei de nada assim em relação à recompensa. Não. É mais aquela. Compensação, né? Eu usei a palavra errada. Recompensa não, compensação, né? Porque a gente está vendo que o Brasil estaria entregando. E veja só, né? Desculpa interromper, mas veja só, a gente está falando aqui daquilo que já é atrativo para as empresas. Além disso, o governo quer dar isenção fiscal, ou seja, não tem motivo para dar isenção fiscal se você já permite que as empresas utilizem tantos recursos assim. A minha dúvida é se tem algum tipo de compensação pensando em agregar valor, né, aos processos que já existem hoje no Brasil. Eu fiquei, enquanto você falava, me veio a cabeça só a Ceitec, se de repente haveria algum tipo de parceria, já que também vai se estabelecer no sul do país, né, no Rio Grande do Sul, seria possível tipo de compensação por meio dessa agregação de valor por meio dos microchips, mas eu tô vendo aí que pelo jeito isso aí nem passou pelo radar. Não, não me parece, Cláudio, assim, ó, pelo que eu li nos documentos, não me parece isso. Assim, ó, pelo que eu vi no debate em relação à mineração, tem-se uma ideia de, por exemplo, gerar mais cadeias de valor em relação à mineração, tá? Mas, assim, em relação à compensação para as Big O Brasil não Techs. entraria naquilo que é hoje o mais caro do projeto, né? Então o Brasil entraria somente com a matéria-prima, assim como entra com matéria-prima em quase tudo. Exatamente, isso. Ele entraria com a matéria-prima e aí as Big Techs elas viriam para cá, né, para se instalar, criar os seus centros, né, e elas iam ter, né, as renúncias fiscais para ficar barato, e aí, como eu te disse, né, como só a oferta federal não atrai tanto, não, tem que fazer no estado e tem que buscar também alguma coisa no município para que isso
para que seja atrativo. Assim, ó, Cláudio, eu não vou arriscar de dizer, mas parece que lá, e depois a gente busca isso, mas assim, eu não vou arriscar dizer, mas parece que assim já estão querendo criar um regime tributário diferente para a empresa lá em Eldorado do Sul, tá? Justamente para facilitar. Se está acontecendo de verdade, não sei, tá? Eu tive a impressão que passei o olho e vi isso. Você falou de uma guerra silenciosa, ela não tem nada de silenciosa, se a gente pensar que estão se Não é aproveitando ao máximo. silenciosa sim, Não, Cláudio, não, porque assim, calma. ó, deixa eu explicar o contexto. Porque assim, ó, ninguém fica de olho, porque todo mundo fica abobalhado com esse negócio de, ai, vai trazer uma grande tecnologia, olha só, o Brasil vai se tornar um grande polo de informação, de dados, e vamos ter a nossa IA e não sei o quê, daí todo mundo abobalhado, enquanto, porra, uma empresa pode estar sugando a nossa água, os nossos minérios, a nossa energia, que a gente não sabe se a gente tem energia o suficiente, seja das energias renováveis, seja da nossa matriz hídrica, para dar conta de data centers e dessas IAs que a gente quer atrair para cá. Por isso eu digo que é um debate, que é uma guerra silenciosa. Ninguém está falando muito. É uma guerra silenciosa, tudo bem, vamos lá, vou então dar a escolha de chá, porque eu ia falar que não é uma guerra silenciosa à medida que a gente está vendo tudo à luz do dia, e como essas Sim. empresas estão chegando aqui no Brasil com uma agressividade de uma negociação agressiva ao ponto de tirar tudo que for possível do governo federal, tirar tudo que é possível do governo estadual e tirar tudo que é possível do governo municipal, das prefeituras, sem que apresente nenhum tipo de compensação, porque é interessante isso, né? O Brasil está entregando tudo. É a terra, porque é o terreno, é a água, é a energia, são os minérios, e aí não tem compensação nenhuma, porque sequer a promessa de empregos é para quando a instalação, no caso do data center, estiver funcionando. Então, eu, sinceramente, não tenho como concordar com qualquer tipo de iniciativa que procure expandir essas instalações aqui no Brasil, por mais que eu reconheça o que você trouxe aqui da necessidade de equalizar, porque desculpa, o que acontece com as IAs hoje é assustador. E não é só uma empresa que vai, desenvolve a tecnologia, que coloca aí no mercado e as pessoas utilizam. Não, é um dado da sociedade. É mais um dado da sociedade do que um negócio. Porque se lá as empresas foram capazes de entregar esse produto para a comunidade, ou seja, para a sociedade, é porque também do outro lado tem rolado uma demanda, e é uma demanda totalmente fútil, em boa medida. Então, também não tem como desconsiderar a qualidade do que está sendo feito com as tais IAs, entendeu? Então, toda vez que se utiliza uma inteligência artificial, aciona lá esses componentes nesses data centers e causa todo esse efeito dominó que você trouxe aqui pra gente, é porque a sociedade está comprando essa ideia também, né? Então, eu reforço aqui, não é só um negócio, né, data center, não, ao contrário, tem uma demanda e essa demanda só está crescente. Esse eu acho que é o ponto crítico desse debate todo. Aham, Que perfeito. ponto também é razoável que a sociedade continue ou aceite, né, utilizar a inteligência artificial de forma tão fútil e banal como tem utilizado, sem levar em consideração esses impactos todos que nos ameaça enquanto sociedade, né? Então, eu vendo esse projeto e essa ideia, por mais que eu tenha muitas críticas aqui a agenda econômica por trás desses negócios, ou seja, o quanto a escala vai ganhar com isso e quanto outras empresas vão ganhar, eu acho que também não dá para passar a mão ou passar pano, no caso, para o dado da sociedade utilizando essas IAs, principalmente, da forma banal e fútil como está utilizando, que impõe a essas empresas o desafio de expandir também as suas instalações físicas. Então, eu sinceramente acho que, como você falou, já que se propõe um debate sobre as IAs e sobre a tecnologia cada vez mais avançada, tem que incluir a sociedade nessa discussão e nesse debate, também apontando o dedo sem passar pano para a utilização e a qualidade da utilização dessas tecnologias, sabe, Cristiano? Perfeito. Cláudio, deixa eu dar mais um dado aqui para ti. Olha só, na legislação que está sendo desenhada pelos deputados, que eu tenho acompanhado agora mais recente, tá? Olha só o que eu vou dizer para vocês. E é uma coisa que a gente falou aqui também. Tem muito um quê de sustentabilidade
E muitas dessas empresas também, Cláudio, tem uma tecla que a gente bate muito aqui, que é a ESG, né? Que é bonitinho lá fora, né? E que a Scala, por exemplo, diz que segue os parâmetros ESG. Tem outras empresas também que falam sobre isso, né? Porque tem que ter aquele discurso corporativo, que o ESG nada mais é do que bota ali uma pauta ambiental para justificar a exploração. A verdade é essa, né? E aí, Cláudio, olha só o que eu vou dizer. Cláudio, a legislação, ela fala sobre as questões de sustentabilidade ambiental, sobre o bom uso da água, o bom uso da energia, né? Isso está lá no projeto. Eu acho que acertaram de ter colocado na nossa legislação, que eu volto a repetir, ainda não está aprovada, está em discussão, que é em linha com aquilo que está sendo feito lá fora, mas assim, como eu disse, não é tanta transparência assim, né, em relação aos dados que são colocados. Vai ter relatórios, vai ter compliance, um monte de ferramentas de fiscalização. Nisso, assim, não tenho o que reclamar em relação ao trabalho do nosso legislativo, tá? Estão fazendo a parte deles, né? Por mais, assim, dentro do cenário que se apresenta. Agora, deixa eu dizer um dado que para mim é chocante, Cláudio. O Ministério do Meio Ambiente não participou de nenhuma reunião. A gente está falando de impactos ambientais, a gente está falando sobre sustentabilidade, uma série de coisas, e assim, eu não vou me responsabilizar, tá? Botem a culpa lá no The Intercept Brasil, porque foi eles que me deram essa informação. E não foi só eles. Teve mais outro veículo que eu pesquisei e o Ministério não participou, cara. O meio ambiente não participou de nenhum encontro em relação a esses temas. E olha só, houve, eu só não vou te lembrar, eu acho que foi em 2024 ainda, tá, Cláudio? Já aconteceram mais de 80 reuniões sobre esse tema. E o Ministério do Meio Ambiente não participou de nenhuma. O impacto que a gente está falando que isso pode causar. E o governo simplesmente resolveu escantear o Ministério do Meio Ambiente. Por falar nisso, Cristiano, eu quero só compartilhar com o público aqui. Inclusive, vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, não no chat, mas na descrição do vídeo, que é uma entrevista, uma matéria técnica, né? Técnica de uma mídia especializada sobre esse projeto aí em Eldorado do Sul, que eu recomendo porque tem a entrevista também com o CEO da Scala Data Centers, que é de lá também dessa matéria, que eu tirei a aspa que eu mencionei aqui, em que eles falam um pouco, né, sobre o impacto, a capacidade inicial de TI aí de 54 megawatts e o potencial para chegar a 4.750 megawatts. Também, aqui a informação, né, que você já trouxe, né, a capacidade total equivale a todo o consumo energético do estado do Rio de Janeiro. E só trazer uma informação que ele fala aqui, que eu não deu tempo aqui de fazer uma arte, mas eu quero destacar a entrevista aqui do Marcos Peigo, que é o CEO dessa empresa, né? Ele disse aqui, ó, se você quiser abrir um novo campus de data center na Virgínia, precisará esperar cerca de 7 anos na fila para ter energia. Enquanto isso, nosso país, no caso o Brasil, tem 12 gigawatts de energia prontos no grid de transmissão e conseguimos travar 5 gigawatts desses 12 gigawatts, ou seja, a escala chegando com tudo aí, principalmente nessa capacidade energética, né? E o que é bom deixar claro que fala que é energia renovável, e é energia renovável, mas não é que você vai instalar lá os painéis solares, não, é utilizando a fonte principal aqui da nossa matriz energética, que é a fonte hidrelétrica, né? Então, a informação dele sobre Virgínia, porque Virgínia lá nos Estados Unidos ou no mundo hoje, né, é onde tem o maior número de data centers instalados, e lá tem uma fila, segundo ele, para guardar, porque de fato já não tem mais capacidade energética para novas instalações, né? E aí, nesse aspecto, entra o Brasil, porque na avaliação dele, do CEO da empresa, o Brasil se torna um país, um destino quase que indispensável para esses negócios, para esses empreendimentos, tendo em vista essa dificuldade lá na Virgínia, estado dos Estados Unidos.
Cara, eu não sei, eu não lembro onde é que eu vi, mas se eu não me engano foi ele também que disse que um dos motivos de Eldorado ter sido escolhido é porque, assim, tem uma boa logística e um dos motivos é porque o Brasil tem energia de sobra no sistema. Então, por isso que escolheram, né, Eldorado do Sul, além do clima que eu comentei, né, é o Rio Grande do Sul, é um clima mais ameno. Também o Brasil tem uma. Ele não chega a usar toda a capacidade energética dele, sobra muita energia. E aí, nisso aí, como tu colocou, né? Eles podem capturar um pouco disso e aí o negócio sai bombando, né, Cláudio? Eles também falam aqui nessa ele também fala nessa entrevista que eu achei interessante, não sei se foi ele ou se foi o repórter que fez a matéria, Uhum. mas, falam também do ponto estratégico do Rio Grande do Sul em relação aos países aqui do Cone Sul, né, e Sim, aí sim, ele claro. eles até Sim, mencionam. Chile, por exemplo, Argentina, que são grandes, Bolívia, são grandes polos minerais também, né? O lítio, por exemplo, né? Que é muito forte, né? O Chile tem grandes reservas de lítio, a segunda maior reserva de lítio, né? E aí ele fala, né, sobre essa questão também para a empresa, né. É bom deixar claro que aqui é uma das várias empresas que já estão Quer com mais um projetos paralelo, Cláudio? à vontade. Em relação aqui à questão dos resfriamentos, outra preocupação que acontece aqui no Rio Grande do Sul, já que ninguém é tão claro assim em relação a de onde vai vir a água, porque assim, existe uma discussão aqui no Rio Grande do Sul, né, de quem sabe a gente não incentiva a empresa de usar energias renováveis, né? Energia eólica, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é um polo interessante nesse sentido, né? Ou outras energias renováveis. É um debate. Reuso da água é um debate também. Agora tem um outro ponto que levantaram e eu, assim, gera uma certa preocupação, não dá para duvidar, né? Depois do que o CEO falou, né? Que ele disse isso aqui deveria gerar um ódio de classe. Surpresa ficaríamos? Não, Cláudio, o Rio Grande do Sul está em cima do aquífero Guarani, tá? Que pega a Argentina, por exemplo, pega alguns países aqui da América Latina, pega um pouco de outros territórios aqui no Brasil. O que que te garante que eles não podem utilizar ou talvez danificar o nosso aquífero do Guarani com essa nova tecnologia disruptiva que está chegando, né? Como se fosse a promessa de um novo futuro para o Rio Grande do Sul e Ô para o ô Brasil. Cristiano, você falou agora há pouco, né, sobre a velocidade do tempo, né, como a gente está antecipando vários debates e discussões que pareciam estar bem distante da gente, né, há pouco tempo atrás. E você falando isso só me veio à cabeça, as vezes em que nós nos manifestamos aqui contra empresas de refrigerante, como a Coca-Cola, achando que, estas empresas, né, ou essas grandes empresas, é que iriam dominar de repente os nossos aquíferos e tal. Não, também essas empresas, mas agora parece que a gente está vendo algo muito mais grave, porque são não só empresas que querem ou que têm esse desejo, como empresas que têm hoje muito capital, né, para poder fazer Sim, investimento, né, e muita influência, né, e outra coisa, né, estamos falando da tecnologia do momento, né, inteligência uhum, artificial é uma claro. tecnologia do momento que só está, no primeiro E que não estágio causa ainda. o mesmo impacto, e que não causa o mesmo impacto, por exemplo, que uma empresa multinacional que de repente quer vir aqui explorar o nosso aquífero Guarani, porque é uma coisa tangível, né, Cláudio? Tu tá vendo ali, a Coca-Cola tá lá na tua prateleira. Aí daqui a pouco alguém vai popularizando esse debate, isso aí pega, daqui a pouco diz, pô, peraí, mas eu não quero a Coca-Cola vindo aqui explorar o nosso aquífero Guarani, sai pra lá, sabe? O debate uma hora pega. Agora, a IA é um negócio, a IA, o data center é uma coisa muito nova, porque a gente agora, tu foi muito feliz quando tu falou, né, sobre as tecnologias em nuvem, né? Tem muita gente que acha que é um negócio, que é um debate meio metafísico, que a internet é aquele espaço meio metafísico, que tá tudo certo, tá lá na nuvem. Não, existe um espaço físico. Estamos falando aqui agora dos data centers, que podem trazer problemas gravíssimos ao nosso convívio como sociedade, né? E aí eu chamo de guerra silenciosa, não só porque nós temos ali um cenário em que podemos ter
um esgarçamento da oferta da água, da energia, dos minérios que está sendo discutido, né, e que eu disse que vai gerar outra, pode gerar outra fratura, porque daqui a pouco, opa, vamos precisar gerar, né, vamos ter que trabalhar esses minérios aí reativa o cenário lá do minério, do setor mineral, e aí a esquerda fica maluca, né? Pô, minério não pode, não sei o que, pô, essa atividade atrasada e tal, gera o debate, já dá confusão. Aí, daqui a pouco, o Brasil, com mais data centers, adivinha o que vai acontecer? Vai ter que investir em energia. Pois é, energia hidrelétrica, energia biomassa, tantas outras. Vai ter que aprofundar esse debate e vai dar confusão, porque vai ter que espalhar energia para outros estados, daí daqui a pouco vai dar uma grande confusão, porque vai afetar a comunidade A, comunidade B, aquela coisa toda, né? E eu chamo de guerra silenciosa também, Cláudio, porque antes, assim, na ficção, é muito comum, nós que vivemos a década de 80, 90, existia o grande medo de uma batalha, uma guerra de verdade, né, com o exército ou com estados nacionais disputando a água, né, a água potável. Né? Era um grande temor que existia ali na década de 80, que se criou muitas histórias com universos distópicos por causa da água. A história, né, Cláudio? Quantas vezes a gente viu estados nacionais brigando pelo acesso à água, ou, por exemplo, vemos até hoje estados nacionais brigando pelo acesso ao mar, né, para um motivo que envolva a geopolítica ou a proteção de uma área, né? E aqui, Cláudio, nós temos uma tecnologia que não é o mesmo barulho, não é tão tangível, né? As pessoas não se dão conta, porque é a tecnologia, é o avanço, né? E as pessoas não estão se dando conta de que nós podemos estar criando uma guerra silenciosa, que ninguém faz o barulho, não é o mesmo barulho que o Estado Nacional ir lá e declarar uma guerra para ter o acesso ao mar, para ter acesso à água potável, sei lá, para dominar um povo porque quer, de certa forma, torná-los escravos modernos, porque quer um recurso aqui, um recurso ali, precisa daqui a pouco da água para ter o acesso a esse recurso. Enfim, é um debate, Cláudio, que a gente via muito nas novelas, nos filmes, na ficção, com os universos pós-apocalípticos, e agora, por que não estamos aqui, né, com as IAs que muita gente aceita de bom grado, acha que é tecnologia, que é o avanço, mas que talvez pode estar trazendo um cenário de que a gente vai precisar discutir essa relação entre o avanço da tecnologia e o nosso bem viver, né? A vida em sociedade. É uma escolha, é É. uma escolha, uma decisão, e veja que aqui em nenhum momento, muito menos o Cristiano, eu também não, mas muito menos o Cristiano, apelou, né, para o discurso ambientalista, não, é porque a gente está falando de um negócio que implica todos esses impactos, e como disse o Cristiano aqui, tem várias camadas, não é um negócio tão simples também de observar. E eu acho que agora você me convenceu que é uma guerra silenciosa quando falou que não é tangível. Aí sim, acho que agora você me convenceu, porque facilita mesmo a compreensão. Não é tangível. Então, como lutar contra algo que você não está vendo necessariamente, né? Exatamente. É um desafio. Então, ao mesmo tempo que tem um debate ou melhor, se estabelece ou se impõe um debate sobre as IAs e sobre esses data centers, né, que são estruturas físicas para as IAs, ao mesmo tempo você não vê. Então, eu acho que agora você ganhou essa com o não é tangível, porque de fato a IA tá aí, não por acaso, quando eu falei aqui da utilização fútil, por mais que seja engraçado, ou por mais que seja cômico, né, o conteúdo que está sendo gerado por IAs, bom, se a gente levar em consideração os estudos que já foram feitos apontando os impactos toda vez que se utiliza a IA, toda vez que você aciona lá a IA para fazer uma pergunta ou para gerar algo,
Bom, em que medida a gente já não fez essa escolha, né? Porque se é uma escolha que a gente vai ter que fazer, o que a gente está fazendo, à medida que eu vejo cada vez mais conteúdo fútil, banal, coisa que seria simples de fazer por conta Uhum. própria, mas sendo feita pela inteligência artificial, acionando todo esse mega complexo de camadas e mais camadas que tem impactos na nossa vida real, eu acho que a sociedade já fez uma escolha. Por isso que, de novo, esse debate aí, por mais que eu imagine que o debate fique somente nessa área regulatória, institucional, mas tinha que envolver a sociedade também deixando bem claro os impactos. E aí é complicado quando o governo federal, ao invés de tentar conscientizar as pessoas, né, principalmente para esses impactos todos, não só está estimulando a expansão dos data centers, como traz a informação que o Cristiano de que o Ministério do Meio Ambiente sequer fez parte das discussões lá no Congresso Nacional no ano passado sobre esse assunto. Cristiano, é isso. Se tiver algo, fica à vontade também. Ah, cara, eu só agradecer. Espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informação. Vocês viram que o conteúdo é bastante denso, é um tema novo para mim. Pessoal, foi assim, de última hora que eu comecei a explorar essas camadas mais densas do debate. Antes eu estava mais preso ao Rio Grande do Sul, só que aí eu comecei a pesquisar o tema, e quando a gente começa a pesquisar o tema, a gente vê que o tema ele pode esticar muita coisa. Essa questão da legislação que ainda está sendo discutida é uma questão que eu ainda quero me aprofundar, entender um pouco mais. Quero ver também os documentos que foram gerados sobre as discussões que estão fazendo, porque assim, pessoal, não é trivial o que a gente está colocando aqui, tá? A gente pode estar na iminência aqui de uma guerra silenciosa pela água, pelos minérios, pela nossa própria vida em sociedade, porque daqui a pouco um governo achou que seria interessante trazer data centers, a grande tecnologia disruptiva do momento, e isso talvez possa trazer grandes dificuldades para a gente, né, em vida em sociedade. Então, assim, não é um debate fácil, porque muitas pessoas, como a gente falou, aceitam as coisas como elas são, né? Enquanto esse debate está acontecendo, mais lá fora, é verdade, e aqui, volto a repetir, ele ocorre quase sem transparência nenhuma, como eu coloquei aqui, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, e o pior, porque o Cláudio fez a provocação comigo. Qual é o retorno que nós vamos ter com isso? Que tipo de compensação que o Brasil e as Big Techs vão ter em relação a essa vinda desses data centers para o nosso país? Essa é a pergunta que ninguém responde, porque é pergunta incômoda, né? Não, essa daí é aquela que ninguém faz e muito menos tem gente disposta a responder, né? Ou quem deveria responder. Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, agradeço muito pela gentileza de sempre, pela confiança aqui no canal da Prática Política, por essa parceria no Espaço Trabalhista, reforçando a quem nos acompanhou, ou quem está acompanhando aqui ao vivo, chegando, que este programa aqui é exibido aqui no canal da Prática Política e também no canal Em Nome da Rosa. Então procure por Em Nome da Rosa aqui no YouTube, que é o canal do companheiro Cristiano Araújo. Muito obrigado, viu, Cristiano? Valeu mesmo, viu? Obrigado, Cláudio. Boa noite, galera. Espero que vocês tenham gostado do debate, tá? Qualquer coisinha, pode deixar perguntas aí para o Cláudio. Se eu tiver ao vivo lá no meu canal, também pode perguntar. Eu ainda estou pensando se eu ainda trago alguém, tento entrar em contato com alguém para me esclarecer um pouco mais. Porque, assim, pessoal, é um debate bem difícil, como eu coloquei. E eu tenho certeza que houve vários momentos que o Cláudio ficou confuso, eu também fiquei confuso em muitos momentos, e eu tenho certeza que é um debate que não acaba por aqui e não deve acabar, precisa ser aprofundado, porque parece que esse caminho não tem volta, então esse debate ele precisa se impor a partir de hoje, porque estamos aí, né, na fronteira de nos tornarmos um polo dessas tecnologias disruptivas. Estamos tendo uma discussão sobre legislatura, de uma legislação para elas. Então, assim, pessoal, o debate está acontecendo e a sociedade precisa participar. E é por isso, reafirmando o nosso compromisso com o país e com o nosso debate qualificado, eu trouxe esse debate para a gente trazer aqui para o canal.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não, muito importante o que o Cristiano acabou de falar, né? A pauta aqui do Espaço Trabalhista sempre tem como essa finalidade, né, refletir a conjuntura política do Brasil a partir daqueles assuntos que merecem a nossa atenção, já que temos esse espaço aqui na internet, seja aqui no canal da Prática Política, seja no canal Em Nome da Rosa. Forte abraço, muita saúde, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.